Tá aqui, ó, julho de 2025. Ah, o pessoal colocou legenda para mim, gente. Gratidão. Ó, dia 7 de julho tá aqui a data, imposição do tarifaço pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Aqui no dia 16 de julho, cartas de Geraldo Alckmin, presidente Geraldo, vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é o ministro da Indústria e do Comércio brasileiro, enviou uma carta na ingenuidade ali, achando que Donald Trump iria respondê-lo, não teve resposta nenhuma. Houve uma segunda carta que eles mandaram, o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que essa segunda carta agora seria uma carta que resolveria, seria resolutiva, mas também não teve decisão. A primeira carta pedindo a dilação desse prazo, que esse prazo fosse estendido, que não se encerrasse no dia 1º de agosto, não teve resposta. A segunda carta não teve resposta. Aqui no dia 1º de agosto é quando está marcado, está previsto o início das tarifas, o início dessa sanção de Donald Trump aqui ao nosso país. E lembrando que a gente não está sendo o único prejudicado, né? As sanções de Donald Trump estão sendo feitas a vários países do mundo. Isso a gente está vendo desde o dia 1 desse mandato de Donald Trump nesse ano. Sanções feitas a vários países, inclusive países aliados, tá? E todos eles, como bem disse o ex-presidente Jair Bolsonaro, estão se movimentando, estão se manifestando e tentando negociar, baixar essas taxas. Menos o presidente Lula, né, Andresa? Pois é, a gente está vendo aí no calendário, né, Neila, que faltam pouquíssimos dias, né, 9 dias, para que essa medida seja realmente efetivada, de taxação dos produtos brasileiros em 50%. Então, todo produto que vai ser vendido para os Estados Unidos vai pagar uma taxa de 50%. E isso vai mexer muito com o mercado brasileiro, principalmente com a indústria, com o agronegócio e outros setores aí da economia, e vai ter reflexos, né, aqui e lá fora, mas muito mais para a gente do que para fora do país, né? Como a gente estava comentando agora com o Sabino, o governo brasileiro não tem pontes ali com o governo norte-americano. O ministro Geraldo Alckmin, que também é vice-presidente da República e ministro da Indústria, quem está fazendo essas negociações, ele tem dito que tem conversado com emissários ali do governo norte-americano, mas é mais com um segundo escalão. No primeiro escalão tá difícil de negociar, o Trump não tem se mostrado disposto a conversar com o Brasil, embora ele tenha afirmado que o fato dele mandar uma carta é uma negociação, que se ele não tivesse mandado a carta, ele teria decidido pela tarifa, porque ele quer, é assim que ele diz, e não teria nem sequer consultado o Brasil com relação a isso. Então, tudo indica, pelo que eu tenho conversado com quem está acompanhando o assunto, com investidores, com empresários, que essa tarifa deve entrar sim ali no dia 1º. O ministro Fernando Haddad ontem já disse em entrevista que o governo vai preparar algumas medidas para tentar socorrer, né, setores que vão ser fortemente atendidos. Então o próprio governo já está admitindo que o tarifaço vai acontecer no dia 1º. Isso é ruim, parece que o governo já admitiu aí a derrota, mas por outro lado dá uma sinalização também para a economia brasileira de que se ocorrer o pior, o governo vai agir para não haver aí uma quebradeira em vários setores da economia. Então, muito difícil a situação do governo nesse momento. O presidente Lula não fez ainda nenhum gesto de buscar o presidente Donald Trump, pelo contrário, né, fez movimentos ali mais de ataque às decisões, essas cobranças, essa chantagem, vamos falar a palavra correta, dos Estados Unidos com relação ao Brasil, mas não pegou o telefone ainda e tentou convencer o Donald Trump a pelo menos adiar essas negociações envolvendo esse tarifaço. Então, o Congresso está de férias nesse momento, uma comissão de senadores vai para os Estados Unidos, até agora não sei para fazer o quê, mas no papel ali eles estão indo para tentar ajudar o Brasil a negociar, sendo que eles também não foram, né, imbuídos pelo governo brasileiro para isso, né? O governo brasileiro precisa escolher os seus interlocutores, e neste momento o interlocutor é o Geraldo Alckmin, que é o ministro mais ponderado desse governo, que teria condições aí de fazer essa negociação, né? Foi governador de São Paulo, tem toda uma experiência política.
O problema é que ele não tem essa interlocução com os Estados Unidos, porque o presidente Lula também, durante todo o seu mandato, foi colocando o Geraldo Alckmin cada vez mais escanteado. Se chegou a falar, até quando teve a crise aí do 8 de janeiro, que o Alckmin poderia ser o ministro da Defesa, né? O José Múcio chegou a entregar o cargo naquele momento, acho que depois esqueceu, disse que estava cansado, deve ter descansado, porque continua no cargo até hoje. A tal reforma ministerial não veio, né, Neila? E ainda bem, né? O governo contou com a sorte com relação a isso, porque tem o Alckmin ali que está tocando as negociações, principalmente com as empresas brasileiras. Ele também conversou com empresas norte-americanas que podem ser afetadas, mas não teve resposta ainda, né? Uma humilhação, para usar o termo que o Bolsonaro tem colocado e está em alta, é o que o Trump está fazendo com o governo brasileiro, de sequer responder as cartas, né? Eu queria ver essa carta, né? Como é que o Alckmin começou? Querido presidente Donald Trump, não gostamos de você, mas precisamos conversar. Enfim, ninguém viu essa carta, nem o governo norte-americano viu essa carta, e a gente está vendo essa corda sendo esticada a todo momento. Então, se o Bolsonaro for preso hoje às 9h15, 9h15 ou 10, 9h13, é verdade, tem o 13 lá, que é o número do PT, para deixar bem claro. Então, às 9h13, se ele for preso hoje, como o Alexandre de Moraes tudo indica que vai fazer, senão não teria nem divulgado o horário, quem divulgou foi o próprio ministro, aí a gente pode ver, né, o Donald Trump dobrando essa aposta. Ele já prometeu isso, que ele pode aumentar esse tarifaço aí em cima do Brasil. O Brasil não pode também atuar de uma forma que não vai tocar o seu curso aqui, né, do Rio, porque o Donald Trump pode reagir, mas a gente está num momento muito delicado, então isso pode ter consequências muito grandes aí nessa decisão do Donald Trump, até de aumentar uma tarifa. A gente vai acompanhar, ou tomar outras medidas com relação ao Brasil. Certamente ele vai ficar descontente com uma prisão antecipada do governo brasileiro, e não dá para dizer que o Supremo não está agindo politicamente também, de dizer que não está respondendo, né, a decisão do governo norte-americano de tirar o visto de ministros ali do Supremo Tribunal Federal. Vamos mudar de assunto, Andresa, porque tem